Olá pessoal, tudo bem? Agora nesses vídeos vai começar a falar de alguns tratamentos físico-químicos e aqui começando pelos decantadores, né? Focando que é no aspecto de tratamento de águas residuárias, né? Bom, quem já fez água, né? Lembra ali, né? Decantação ali você vai ter o processo de separação de partes, né? De uma mistura heterogênea. A parte sólida ela vai se depositar no fundo, então aí essa parte ali, né, que se deposita no fundo, ela sofre sedimentação, e a parte do líquido que é transferida, que é tombada, que é retirada lá, é a parte que sofre a decantação. Então, às vezes vocês vão estar vendo as unidades sendo chamadas de decantadores, sedimentadores, ou até também clarificadores, né, porque você tem a remoção de turbidez aí, né? Então fica clarificada ali a água. Né? Mas aí o que é sempre bom a gente ressaltar, né? A diferença aqui que no caso, né, o lodo sedimenta, né? E a água lá, né? Decanta, certo? Muito bem. E aí os decantadores eles podem, assim, eles vão estar sedimentando partículas e aí você vai estar removendo que partículas aí? Você pode estar removendo areia, como nas caixas de areia, sólido suspenso, por exemplo, nos decantadores primários, outros sólidos suspensos, que no caso aqui os flocos biológicos, né? E aí nesse caso são decantadores secundários, ou flocos químicos, que é quando você tem o uso de coaguladores, floculantes, então, para estar formando esses flocos químicos. Mas aí tinha visto bastante isso em água, né? Mas aqui também é possível também quando fazendo uso de coagulantes e floculantes. E também, né, para a concentração de sólidos, então nos casos de adensadores, espessadores de lodo, então você vai estar lá adensando ali, sedimentando o lodo, retirando aí a água da ação. E aí você vai ter então dois produtos, né, o que sedimenta é o lodo e o que decanta é o efluente clarificado. Essas unidades elas podem estar então decantadores convencionais do formato retangular ou circular, ou né, retangular prismático, enfim, né? Os decantadores de alta taxa. Em relação ao dimensionamento, essas unidades elas são dimensionadas aí, pela taxa de aplicação superficial, né? Que aí ela é em função aí, da velocidade de sedimentação das partículas. Você vai pegar aqui a vazão, né? A velocidade de sedimentação e a área superficial do decantador. Então, pegando aqui a área superficial do decantador, velocidade de sedimentação, então aqui a vazão do efluente. Então daqui a gente tira o que? A gente tira, tendo uma velocidade de sedimentação de partículas, a gente determina ali então a área necessária para o decantador, né? Que é em função da velocidade de sedimentação das partículas que você está querendo remover então nesse decantador. Então, e aí as partículas com velocidade terminal maior ou igual a velocidade de VC, né? Elas vão ser removidas e as outras, enfim, passam adiante. E a gente tem ali que essa VC, né, a velocidade de sedimentação da partícula, e aí isolando que vai ser a vazão sobre a área, né? A área do decantador vai ser a taxa de aplicação superficial que a gente atualmente atribui em metros cúbicos por metro quadrado por dia, ou seria, né, metros por segundo, mas aqui, enfim, né, tem essas duas medidas aqui. E aí, esse TAS, então, essa taxa de aplicação superficial, a gente vai ter os valores aqui das aplicações, né? No caso de decantadores primários. Decantadores primários, você lembrando, né? Vai ser o quê? Passa o tratamento preliminar, já passa para o decantador primário e remover sólidos suspensos, né? Para evitar, sei lá, comatação de leitos, ou enfim, para reter sólidos suspensos. Nesses casos aqui, né? Taxas aqui, se você preceder o filtro biológico percolador, no máximo de 60 metros cúbicos por metro quadrado por dia. Se for preceder lodo ativado, no máximo 90. Né? E aí também, se for utilizar de decantação primária quimicamente assistida, ou seja, utilizar coagulantes, floculantes, também no máximo 90 metros cúbicos por metro quadrado por dia.
Tempo de detenção hidráulico, na faixa no máximo 3 horas, para vazão máxima pelo menos 1 hora, né? O que é importante a gente comentar aqui sobre o TDAH também em decantadores, né? Inicialmente aqui a gente vai ter, né, enfim, acho que é fácil de entender, né, pelo menos a lógica lá, de um valor mínimo de TDAH, né, para, enfim, garantir que vai dar tempo de sedimentar as coisas, né, então, para vazão máximo pelo menos 1 hora, até aí tudo bem, né. Acho que o que fica um pouco mais difícil, acho que no primeiro momento difícil de talvez estar claro, acho que para mim de vocês, é porque também é limitado o TDAH máximo, né? Então, uma vazão médica, no caso aqui, vocês estão vendo que é 3 horas. Então, por que limitar, né? Aqui, né, especificamente, quando a gente está utilizando o decantador para tratamento de águas residuárias, essas águas que contêm, por exemplo, matéria orgânica, né? Essa matéria orgânica que ela vai sedimentar no fundo, ela pode gerar problemas aí, ela pode passar por processos lá no fundo do decantador que vai levar à ressuspensão. É só a gente lembrar ali o que a gente viu em tratamento anaeróbio. Se for lembrar ali, qual que é o produto final do tratamento anaeróbio? Vai ser o metano, né? E aí o metano é um gás. Então você imagina lá no fundo, aquela matéria orgânica sedimentada no decantador, ela vai ficar um bom tempo ali, começa a passar toda a degradação e chega a metano. O metano é um gás, vai formar as bolhas lá dentro, e essas bolhas vai chegar uma hora que vai diminuir, vai se acumular de forma que vai gerar um bolsão e vai movimentar todo esse lodo no fundo. Então você perde toda a clarificação, né? Então, você colocando aqui esse tempo máximo de 3 horas, você assegura aí que você não vai ser tempo suficiente para que você atinja até a metanogênese, então, da matéria orgânica que estiver presente no material sedimentado no decantador primário. Bom, dando continuidade aqui, nos decantadores secundários, aqui lembrando que a gente vai ter o que, né? Então, por exemplo, depois de um reator aeróbio, de lodo ativado, filtro biológico percolador, né? E aí a gente vai ter o que? A biomassa suspensa ali, né? Ou um biofilme desprendido, né? No caso aqui, né? Então a gente vai ter os valores aí se for um decantador convencional, máximo 24, e um decantador de alta taxa, 80 metros cúbicos por metro quadrado por dia. TDAH também, de novo, né? Na faixa de 1 a 3 horas, porque esse material aqui, né? 1 é o mínimo lá e o 3 horas, porque, enfim, tem material biológico, pode sofrer degradação anaeróbia e, né, aquele problema que a gente já havia comentado. Bom, aqui só para você lembrar as situações que a gente vê aqui, a presença de decantadores, né, em tratamentos biológicos deles, né. E aí vale só a gente ressaltar aqui de novo. Vocês viram aqui as situações que vão ser utilizadas, né? Então, remover sólido suspenso no início, né? No caso dos decantadores primários, ou garantir a clarificação final do efluente, né? Então, vocês viram alguns exemplos aqui, mas aí lembrando que eventualmente vocês podem ter outras situações que vocês podem estar enxergando na necessidade de decantador se vocês tiverem, por exemplo, dificuldade de clarificação do efluente final, né? Se não tiver um decantador, é claro, né? Na parte de construção de decantadores, né, no caso dos decantadores retangulares, né, você vai ter aqui alguns cuidados aí, em relação à remoção de lodo, né, você vai ter remoção hidráulica, mecanizada ou manual. Manual, né, enfim, no caso de água residuária, né, isso aqui praticamente, né, esquece, né, seria mais a hidráulica por carga hidráulica ou a mecanizada por meio de raspadores, né. Em relação à distribuição de vazão, ela pode, então, vai ter um cuidado também com a distribuição uniforme, né? Então, você tem um canal de entrada com vertedores ao longo de toda a largura do decantador, você tem canais de entrada com orifícios submersos, né? Com portas largas e cortinas perfuradas, também o canal de entrada, você tem os afunilamentos para não ter
grandes diferenças das velocidades ali ao longo da largura do decantador, né? E aí também outro cuidado aqui também importante é remoção de escuma. Vai se acumular nos decantadores. Aqui há umas coisas aqui sobre a distribuição, né? No caso de decantadores retangulares, as placas perfuradas que vão orifícios aí, né? Que aí você tem uma distribuição mais homogênea. O problema é quando você não tem isso daí, e aí você tem o risco de zonas mortas, e aí você tem volumes, né? Enfim, volume morto que não é aproveitado do decantador, e isso vai perder a eficiência de remoção de sólidos suspensos, né? Problemas aí que também por estratificação por densidade de temperatura de água, ou também por questão de vento aí também. Você tem algumas estratificações aí que também não são desejáveis. Nos decantadores circulares, né, a gente tem aqui os cuidados também com a distribuição de vazão, né, cuidados de distribuição de energia e remoção de lodo, né. Então, aqui você tem um decantador circular, né, a entrada aqui é pelo centro, né, e aí a gente vai ter esses anéis aqui em volta desse círculo aqui central, para atuar como dissipadores de energia, né, e atuar também para distribuir a vazão aqui ao longo do tanque circular, né. Limpeza, né, você tem os raspadores circulares, né, que aí vão direcionar para essa canaleta aqui ao centro. Também aí há um cuidado também para, enfim, pode ter os anteparos aqui para reter a escuma também, né. Enfim, tudo, né. E aí os decantadores de alta taxa, né? Aí a gente vai ter que são aqui, né? São os decantadores que você tem o uso de elementos tubulares, né? A gente tem ali que a decantação ali, ela não é uma assim, ela depende ela não está relacionada com o tempo de detenção hidráulica, ela está relacionada com a área equivalente. E aí, ao se utilizar esses elementos, essas placas inclinadas ou perfis tubulares, você tem aí que você aumenta a área lá para sedimentação ali, né? E aí com isso você consegue trabalhar taxas de aplicação superficial maiores, ter unidades mais compactas, né? Ter uma boa clarificação do efluente. O que vai acontecer nesses elementos tubulares, né? O que aconteceria no decantador retangular, ele está acontecendo aqui dentro desse elemento tubular. E aí você tem um material que está aqui sedimentando, ele bate aqui no fundo e depois ele, por gravidade, ele cai aqui até o fundo. Então, cada um desses elementos tubulares vai ser um decantador, assim, de forma figurativa, né? Então, aí a gente tem aqui alguns cuidados aqui na entrada, né? Então, a entrada aqui pelo fundo, né? Ele vai até o topo. Tem a coleta do decantado aqui ao topo. E a remoção disso aqui geralmente é por descarga hidráulica, né? Aqui você tem os fundos em tronco de cone invertido, né? E vai acumulando aqui o lodo. Cuidado tipos de decantadores, né? Enfim, se for utilizado como decantador primário, você tem o uso de grades finas, né? Tem problemas aí de, enfim, movimentos aí, obstruções. A inclinação aí entre 45 e 60 em relação à horizontal, né? E aí também na parte do topo aqui desses decantadores aqui tende a ficar acumulando muitos materiais aqui, então é necessário periodicamente passar um jato de água de alta pressão para limpar o material acumulado aqui no topo. Aqui as referências utilizadas, né? Então aqui o livro do Metcalfe Eddy, né? Capítulos aqui. Também a norma lá também de projeto de estações de tratamento de esgoto, também tem alguns parâmetros dessas taxas de aplicação superficial em função do uso, se é decantador primário, secundário, enfim. É isso, gente. E a gente se vê então nos próximos vídeos.